Essa não é uma pergunta teórica. É uma realidade que paira sobre a humanidade como uma nuvem invisível, silenciosa, mas carregada de significado eterno. A maioria das pessoas está ocupada demais com o agora, com boletos, redes sociais, status, conquistas passageiras, dores imediatas. Mas enquanto o mundo corre atrás do visível, algo invisível e infinitamente mais importante está acontecendo. Profecias que foram anunciadas há milênios estão pouco a pouco se encaixando diante dos nossos olhos e quase ninguém está prestando atenção. Jesus foi claro ao dizer que haveria sinais. Sinais no céu, sinais na terra, sinais entre as nações, sinais nos corações. Ele falou de guerras, fomes, pestes, engano, esfriamento do amor, perseguições. Mas não apenas como previsões. Ele nos alertou para que estivéssemos despertos, em alerta espiritual, em oração, vigilantes. Porque o fim não viria de forma súbita, sem avisos. Pelo contrário, viria como dores de parto, crescendo em intensidade. E agora, neste tempo em que estamos vivendo, as contrações estão se acelerando. Vivemos numa era em que tudo pode ser simulado, mas poucas coisas são sentidas com profundidade. As pessoas ouvem falar de fim dos tempos como se fosse um conto simbólico, uma metáfora antiga, ou até mesmo uma teoria da conspiração religiosa. Mas os que caminham em oração, os que permanecem atentos à palavra, os que realmente vivem os ensinamentos de Jesus, esses sabem, sentem, discernem. O mundo espiritual está em ebulição e a última profecia, aquela que marca o início do juízo e o fim da misericórdia aberta, já está em movimento. O mais assustador não é o cumprimento da profecia em si, é o fato de que poucos estão preparados. Porque se preparar não é estocar comida ou criar abrigos. Se preparar é purificar, é alinhar o coração com o reino. É examinar-se diante de Deus e deixar que a verdade venha à tona, mesmo que doa. Jesus não virá buscar uma geração distraída, envolvida em superficialidades, mas sim uma geração vigilante, santa, sensível à sua voz. E é por isso que essa mensagem precisa ecoar agora, neste tempo, com urgência. O que você faria se soubesse que o relógio profético está a segundos do zero? Como você reagiria se descobrisse que essa pode ser sua última oportunidade de ouvir essa verdade? A Bíblia nunca foi um livro comum. Ela é o único registro divino que previu eventos com precisão absoluta séculos antes de se cumprirem. O que está por vir já foi escrito. O que está acontecendo agora já foi avisado. Mas só os que oram, só os que vivem em intimidade com o Espírito Santo conseguem discernir o que os olhos naturais não percebem. Jesus disse que o fim viria como nos dias de Noé, enquanto todos comiam, bebiam, casavam e construíam. E então, de repente, veio o dilúvio. Não houve tempo para correr, porque ninguém acreditou no aviso. Hoje não é diferente. Estamos vivendo dias comuns com acontecimentos proféticos. Pequenos detalhes, decisões políticas, crises globais, mudanças no comportamento humano, tudo está apontando para uma convergência que não pode ser ignorada. Mas o maior problema é o sono espiritual, é a apatia. É a frieza que impede as pessoas de se renderem à voz de Deus enquanto ainda é tempo. Talvez você esteja assistindo este vídeo por acaso. Talvez tenha sido apenas mais uma sugestão na sua tela. Mas na dimensão espiritual, não existem coincidências quando Deus quer falar com você. E se hoje Ele está te permitindo ouvir essa mensagem, é porque existe um propósito urgente: te despertar, te alinhar, te mostrar que há algo muito maior acontecendo além da rotina, além do que os olhos veem. E é por isso que agora precisamos ir mais fundo. Precisamos entender o que é essa última profecia, porque ela está se cumprindo neste tempo. E principalmente, o que isso significa para a sua vida, agora. E é por isso que agora precisamos ir mais fundo.
Precisamos discernir com clareza o tempo em que estamos vivendo e, mais do que isso, precisamos responder espiritualmente ao que Deus está revelando. Porque não adianta apenas saber que uma profecia está se cumprindo. É preciso estar em posição, em santidade, em vigilância. E tudo isso começa com um passo simples, mas poderoso: a oração. A oração é o canal direto entre você e o céu. É onde a mente se acalma, o espírito se alinha e o coração se posiciona. É na oração que Deus revela segredos, corrige caminhos, restaura forças e desperta os adormecidos. E neste tempo em que as vozes do mundo tentam nos distrair, a oração se torna ainda mais urgente. Porque quem não ora, não escuta. Quem não escuta, não discerne. E quem não discerne, não está preparado. Por isso, antes de continuarmos, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por proteção, por discernimento, por força espiritual, por salvação da sua casa ou até mesmo por direção diante do que está vindo. Esse espaço aqui é mais do que um vídeo. É um ponto de encontro entre você e Deus. Escreva com fé, mesmo que seja apenas "ore por mim" ou "eu quero estar preparado". Cada palavra escrita com sinceridade carrega poder quando é entregue ao céu em espírito e verdade. E se essa mensagem já começou a falar com o seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um apoio ao canal. É um gesto que faz com que esta palavra alcance outras vidas, que, assim como você, precisam acordar espiritualmente enquanto ainda há tempo. E se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva agora e ative o sininho. Aqui, você recebe palavras reveladoras, mensagens proféticas, orações transformadoras e ensinamentos que vão te preparar para permanecer firme em tempos difíceis. Agora, respire fundo, feche os olhos se puder e entre comigo nesse momento de oração. Porque quando a última profecia começa a se cumprir, a única segurança verdadeira está na presença daquele que já viu o fim desde o princípio. Vamos orar. O que é a última profecia e onde ela está na Bíblia? Há algo misterioso e ao mesmo tempo inevitável em como as profecias bíblicas se desenrolam. Elas não gritam, não fazem alarde no sentido mundano, mas se cumprem com uma precisão que, para quem discerne os tempos, é ao mesmo tempo assustadora e sagrada. Quando falamos sobre a última profecia, não estamos tratando de ficção, nem de uma metáfora espiritual solta. Estamos falando de um ponto final anunciado desde o início, de um fechamento programado por Deus e descrito nas Escrituras com detalhes que atravessaram milênios. A maioria das pessoas acredita que o fim virá como um choque repentino, uma virada brusca e inesperada na história humana. Mas a verdade é que ele já está se desenrolando, silenciosamente, poderosamente, profundamente. E o mais grave é que quase ninguém está percebendo. A última profecia está registrada em muitos fragmentos bíblicos, mas ela encontra sua forma mais clara e direta nas palavras de Jesus em Mateus 24, nos textos proféticos de Daniel e nas visões apocalípticas de João. Não se trata de uma única sentença ou evento isolado, mas de um encadeamento de sinais, um conjunto de manifestações espirituais, sociais, naturais e políticas que culminam no retorno glorioso de Cristo e no fechamento definitivo de uma era. Quando Jesus disse: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim", ele estava apontando para uma chave, não apenas a expansão do conhecimento religioso, mas uma pregação viva, poderosa, com frutos de arrependimento e transformação real. Essa última profecia, portanto, não é uma profecia como as outras. Ela não antecipa apenas um fato histórico ou um movimento político. Ela aponta para o limite da misericórdia, o ponto onde o céu se fecha para o julgamento começar. O momento em que o Espírito deixará de contender com o homem.
Um tempo em que a linha entre o joio e o trigo já estará visivelmente traçada, e aqueles que se mantiveram adormecidos espiritualmente entenderão tarde demais que o aviso foi real. E é exatamente esse o ponto mais sombrio e mais delicado de toda essa revelação. A proximidade do fim não assusta porque é estranha, mas porque já é familiar. Está diante dos nossos olhos, travestida de normalidade. A Bíblia nos mostra que, nos dias anteriores à volta de Jesus, haveria um aumento do engano religioso, uma multiplicação de vozes proféticas falsas, uma tolerância crescente ao pecado, uma frieza generalizada nos corações e, ainda mais profundo, uma incapacidade coletiva de reconhecer que tudo isso já está acontecendo. Quando se fala em sinais, muitos esperam por terremotos, catástrofes, guerras. Mas os sinais mais perigosos são os invisíveis. São os que ocorrem dentro do homem, a deterioração da consciência, a inversão de valores, o culto à própria vontade, o desinteresse pelas coisas eternas. E é justamente aí que a profecia vai se cumprindo, não com barulho, mas com decadência espiritual. No livro de Apocalipse, vemos João descrevendo a abertura de selos, o toque de trombetas, o derramar das taças. Mas esses eventos simbólicos não são apenas para serem temidos, são avisos divinos, chamados à vigilância. Cada selo aberto revela uma nova camada de revelação, cada trombeta soada desperta uma geração, cada taça derramada aponta para o esgotamento da paciência de Deus. E quando chegamos ao último selo, a última trombeta, a última taça, estamos diante daquilo que a Escritura chama de a ira do Cordeiro, um paradoxo que só a fé pode compreender. O mesmo Jesus que ofereceu salvação ao mundo, agora se levanta para julgar a terra. Mas mesmo em meio a essa narrativa forte, a misericórdia de Deus ainda se estende. A última profecia também carrega a última oportunidade. Deus não se cala sem antes avisar, não julga sem antes despertar, não executa sem antes interceder. E é por isso que esse vídeo, essa mensagem, esse momento, pode não ser apenas mais um, pode ser o seu chamado, pode ser Deus falando com você antes que o relógio profético atinja seu último segundo. Se você está aqui, ouvindo essa palavra com o coração aberto, isso já é um sinal de que o céu está tentando te alcançar, um sinal de que você ainda pode escolher se posicionar, um sinal de que a última profecia não precisa ser para você um motivo de pavor, mas um despertar de fé. E mesmo que o mundo continue rindo, dormindo, desacreditando, os que têm olhos espirituais verão, sentirão, discernirão e estarão prontos. Se essa palavra fez algo despertar dentro de você, escreve aqui nos comentários: eu quero estar pronto. E se você já percebeu sinais espirituais que apontam para esse tempo, compartilhe a sua experiência. Comenta: Deus está abrindo meus olhos. Cada testemunho fortalece outros corações. Cada frase declarada aqui embaixo se torna parte de uma corrente de vigilância, porque a última profecia está se cumprindo, e essa é a hora de se posicionar. As evidências estão por toda parte, mas o que falta à maioria das pessoas é a disposição de enxergar. O cumprimento da última profecia não se anuncia com trovões, mas com sutilezas que gritam aos olhos de quem está em espírito. Estamos vendo a normalização do caos, a banalização do mal, o colapso da moralidade, a inversão dos valores mais fundamentais. E enquanto isso acontece, as manchetes continuam tratando tudo como apenas mais um acontecimento histórico, mais uma etapa do avanço da civilização. Mas nós sabemos, aqueles que permanecem em oração, aqueles que buscam discernimento através da palavra, sabem que cada uma dessas mudanças está conectada a uma engrenagem maior, um plano que está se cumprindo de forma exata. O próprio Jesus falou que os dias finais seriam como nos dias de Noé, rotina aparente, mas condenação iminente.
Não é preciso ser teólogo, não é preciso ser estudioso para perceber o que está diante de nós. Basta estar desperto, basta ter um espírito sensível. Quando olhamos para o esfriamento do amor, o aumento de conflitos sem sentido, a destruição da família como instituição sagrada, a fé sendo tratada como fraqueza e a verdade sendo distorcida sem qualquer resistência, entendemos que os sinais estão em pleno andamento. As guerras não estão apenas entre nações, mas entre princípios. A batalha é espiritual, intensa, silenciosa e travada dentro das mentes e corações. E é justamente por ser silenciosa que muitos não percebem que estão sendo arrastados para longe do que Deus chamou de vida. O avanço tecnológico que fascina o mundo também está entre os sinais. A humanidade se orgulha de suas conquistas, mas está cada vez mais distante do Criador. Inteligência artificial, controle digital, manipulação da verdade através de algoritmos, controle de informação, discursos de tolerância que escondem intolerância espiritual. Tudo isso está se encaixando com o que foi anunciado. A geração que acredita saber tudo é a que mais se afasta da sabedoria. E é esse o solo ideal para a última profecia florescer, não como um relâmpago repentino, mas como uma noite que vai escurecendo lentamente até que ninguém mais perceba que a luz já se foi. Mas por que quase ninguém está preparado? Porque tantos ignoram os sinais ou simplesmente não se importam? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque perderam a fome pelo que é eterno, porque trocaram a eternidade pelo agora, porque a distração virou um estilo de vida. Hoje, tudo está desenhado para manter o homem entretido e superficial. O espiritual foi reduzido a conteúdo leve e a urgência virou um sentimento inconveniente. Quem fala sobre arrependimento é rotulado como alarmista. Quem prega santidade é tratado como ultrapassado. Quem vive em oração é ridicularizado como fanático. E assim, o inimigo vai cegando, calando, desviando. Enquanto isso, a última trombeta está se preparando para soar. A maioria das pessoas não está preparada porque está ocupada demais, tentando controlar uma vida que não entende que é passageira. Vivem como se tivessem garantias, como se a morte não existisse, como se o juízo fosse uma fantasia. Mas a verdade é que a eternidade já começou para todos. A diferença está em como e com quem você vai atravessá-la. A última profecia não é um conteúdo para despertar o medo, mas para despertar a consciência. O pavor que ela carrega não é maior que a esperança que ela oferece. Porque ainda há tempo de estar entre os que vão resistir, entre os que vão se manter de pé, entre os que vão ouvir o soar final e saberão exatamente o que fazer, permanecer em Cristo. Se essa parte do vídeo está abrindo seus olhos espirituais, comente aqui. Estou desperto para os sinais. Se você sente que precisa se alinhar com Deus antes que seja tarde, escreva com fé. Eu escolho estar pronto. Essas frases são sementes proféticas. Elas são declarações que marcam sua posição no reino. Que você esteja entre os que vão ouvir e obedecer antes que tudo se complete. O que Deus espera de nós nesses dias finais, Deus nunca deixou seu povo sem direção. Desde os primeiros dias, Ele revelou sua vontade aos que o buscavam com coração sincero. E agora, quando os últimos dias se aproximam com evidências visíveis e espirituais cada vez mais intensas, a expectativa de Deus para com os seus permanece clara: santidade, vigilância e entrega total. O que o Senhor espera de nós não é perfeição exterior, não é religiosidade vazia, mas um coração quebrantado, uma vida disposta a obedecer mesmo sem aplausos, e um espírito que discerne os tempos com reverência e urgência. Esses dias não são normais. E quem anda com Deus sente isso. Existe uma pressão no ar, uma aceleração no espírito, uma urgência que não vem da ansiedade humana, mas do céu. Deus está levantando uma geração que não negocia a verdade,
que não silencia o Evangelho, que não se molda ao sistema deste mundo. Mas essa geração não será formada por acaso. Será formada em secreto, no quarto fechado, na renúncia diária, no silêncio da obediência. O preparo para o cumprimento final das profecias não começa quando os eventos já estão visíveis. Começa agora, naquilo que ninguém vê. A fé que Deus espera agora é firme, não emocional, não moldada por circunstâncias. É uma fé enraizada, sustentada pela palavra, alimentada pela oração, fortalecida pela comunhão com o Espírito Santo. É uma fé que sabe esperar, mesmo no silêncio, que sabe vigiar, mesmo na rotina, que sabe permanecer, mesmo sob pressão. E, acima de tudo, é uma fé que não se esqueceu de que Jesus volta, porque muitos já deixaram de falar sobre isso, como se fosse um tema ultrapassado. Mas para quem conhece a promessa, a volta de Jesus não é medo, é esperança. E essa esperança nos purifica. Deus espera que sejamos luz em meio ao caos, que sejamos sal mesmo quando o mundo perde o sabor da verdade, que sejamos intercessores, mesmo quando tudo parece perdido. Não é hora de fugir, é hora de permanecer. Não é hora de se esconder, é hora de pregar. E não apenas com palavras, mas com vida. A maior pregação desses últimos dias será o testemunho, o caráter, a integridade, a presença constante, a capacidade de amar quando o amor esfriar, de servir quando ninguém mais quiser servir, de carregar a cruz mesmo quando tudo for contra. O Senhor está sondando corações, está separando os que têm aparência dos que têm essência. Está sacudindo estruturas para revelar os verdadeiros alicerces. E em meio a tudo isso, espera que você não apenas veja os sinais, mas se posicione diante deles. O arrependimento hoje é um presente, em breve será tarde. O perdão hoje é um convite, em breve será juízo. O Evangelho hoje é uma porta aberta. Em breve será critério de separação. Deus espera que estejamos com a lâmpada acesa, o óleo cheio, o coração limpo e os olhos atentos. Porque Ele vem, e vem como ladrão, no momento em que menos esperamos. Se esta palavra está queimando dentro de você, escreva nos comentários: eu quero estar preparado. Se você sente que Deus está te chamando para voltar ao primeiro amor, para se alinhar espiritualmente, comente com fé: Senhor, eu retorno ao teu caminho. Suas palavras têm peso no mundo espiritual. Elas são atos de fé, e Deus responde ao coração sincero. O papel da igreja e dos verdadeiros cristãos na revelação da última profecia. A Igreja de Cristo não está na terra para assistir ao cumprimento das profecias como espectadora. Ela está aqui como participante, como mensageira, como voz que clama no deserto. Em tempos em que o mundo está mergulhado em confusão e escuridão, a Igreja tem um papel inadiável: ser o referencial de luz, verdade e esperança. E para isso, precisa estar desperta, precisa estar limpa, precisa estar firme, não apenas nas doutrinas, mas no espírito. Os verdadeiros cristãos serão o eco da última trombeta, serão aqueles que, mesmo sendo ignorados, permanecerão proclamando que Jesus vem, que o juízo é real, que a salvação ainda está disponível. A igreja não pode se render à comodidade, não pode ser moldada por algoritmos, nem calada por convenções sociais. A missão dela não é ser aceita pelo mundo, é ser irrepreensível diante de Deus. E nos dias finais, isso se torna ainda mais visível. Muitos estão se dobrando, trocando unção por influência, autoridade espiritual por palco, pregação pela busca de seguidores. Mas a verdadeira igreja se separa. Ela continua curando os feridos, libertando os oprimidos, discipulando com amor, pregando com verdade. Ela não negocia princípios para agradar plateias. Ela não muda o que Deus não muda. E por isso ela permanece. Porque a promessa não é para quem começa, é para quem persevera até o fim.
Aqueles que forem fiéis nesses dias serão perseguidos, ridicularizados, silenciados, mas também serão selados, guardados e honrados no reino. A profecia se cumpre, mas ela não termina com medo, ela termina com glória. A igreja que atravessa o vale da sombra da morte é a mesma que se assenta com o Cordeiro nas bodas eternas. Por isso, é hora de se levantar, de orar, de pregar, de alertar, de viver com santidade real. O mundo precisa ver que ainda existem pessoas que acreditam na verdade eterna e que essa verdade ainda transforma. Se você é parte dessa igreja que não negocia a fé, escreva nos comentários: eu sou parte da última geração fiel. E se sente que Deus está te chamando para se posicionar com mais coragem, declare com ousadia: eu me levanto com fé. Cada palavra escrita aqui é uma faísca, e onde há faíscas, Deus pode acender um fogo novo. Que Ele te use, te fortaleça e te guie, porque a última profecia está em andamento, e Ele conta com você. Se você chegou até aqui, é porque algo nesta mensagem tocou profundamente o seu coração. Talvez, em algum momento, você tenha sentido um peso espiritual se dissipando, ou talvez uma clareza que há muito tempo você buscava tenha finalmente chegado. Quando falamos sobre profecias, sinais e os últimos dias, não estamos lidando apenas com eventos futuros. Estamos falando de decisões que precisam ser tomadas agora. E se o seu espírito permaneceu atento até este ponto, é porque o Espírito Santo está te chamando para um alinhamento mais profundo, mais sincero, mais real. Por isso, queremos ouvir você, saber o que Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra. Comente aqui abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se puder, compartilhe como essa mensagem te despertou, te confrontou ou te fortaleceu. Seu testemunho pode alcançar outra vida. Pode ser a confirmação que alguém precisa. Pode ser a resposta de oração de alguém que, neste exato momento, também está buscando discernimento e direção. Este canal existe para isso, para ser um ponto de encontro entre o céu e a sua caminhada. Para trazer conteúdos transformadores, palavras que não apenas informam, mas que penetram na alma, libertam a mente, curam feridas e renovam a fé. E você pode nos ajudar a continuar essa missão. Deixe o seu like, isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo tem valor e precisa alcançar mais pessoas. Não é só um clique, é um ato de semeadura. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, mensagens proféticas, orações poderosas e revelações bíblicas que falam direto ao Espírito. Cada vídeo é preparado com oração, com zelo, com responsabilidade diante da palavra. E o próximo já está te esperando na tela final. Clique e continue mergulhando nessa jornada de fé e despertar espiritual. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que o Espírito Santo continue te guiando, fortalecendo sua fé e te preparando para tudo o que está por vir. Você não está aqui por acaso. Há um chamado sobre você e Ele é fiel para completar a boa obra que começou. Até o próximo vídeo.